Convidar a abrir em Gênesis 50, versículo 20. Eu vou ler aqui. Nós tivemos um probleminha no YouTube hoje, mas depois a gente salva essa mensagem, faz aquela edição bonitinha, coloca um monte de coisa e sobe no YouTube depois para quem quiser ver sob demanda, como diz a Netflix. Gênesis 50, 20 diz assim, é um versículo só. É da história de José, depois que José já passou por toda a vida dele e ele encontra os irmãos. Tem aquele momento, perdoa os irmãos. Não vou falar sobre essa história hoje, mas sobre esse versículo específico. E eles ficam com medo de José. E José fala, não, vocês não precisam ter medo não. E ele diz a seguinte frase, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vamos orar, gente, mais uma vez. Eu sempre oro depois de ler. Deus, obrigado pela Tua Palavra. Fala com a gente hoje. Precisa ser o Senhor, é a Tua Palavra, o Teu Espírito que visita os corações, que transforma as nossas vidas, que fala com a gente. Então, em nome de Jesus, Pai, por favor, que hoje seja um dia especial para quem está aqui com a gente, para quem está participando desse momento, que acima de tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Eu quero começar com uma história hoje que aconteceu comigo esses dias, que foi muito importante para mim. Cheguei num ambiente onde estavam alguns colegas, já faz algumas semanas, e eu cheguei lá, a Emia estava lá, o Igor estava lá, o Jotinha, a Bar, essas pessoas, eles estavam jogando dominó. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, ué, vocês estão jogando dominó? Vocês são as pessoas com menos de 50 anos que gostam de dominó? E o Jotinha falou, nossa, eu sou apaixonado em dominó, eu sou viciado em dominó, eu amo dominó. Lá no Nordeste, eu sou o rei do Nordeste. Eu sou o rei do Nordeste, o meu negócio é jogar dominó, eu jogo dominó com os meus amigos. Eu tenho toda uma tática. Esse é o sotaque do Jotinha. Eu tenho uma tática e tal, e falou que já estava dando uma surra em todos eles, e me desafiou para o jogo em dupla. Só que o Senhor foi comigo. E eu ganhei do Jotinha na dupla. O Jotinha então ficou indignado e falou, vamos tirar uma simples, Dé. Vamos tirar uma simples que eu quero ver. Foi ou não foi, Jotinha? Estou mentindo? Não estou. Eu falei, vamos então, Jotinha. Tiramos uma simples. E como diz aquele versículo que diz que a soberba precede a ruína, a soberba do Jotinha o levou à ruína. E ele perdeu para mim na simples também. Só que logo que isso aconteceu, eu cheguei a uma conclusão, porque se Jotinha é o rei do Nordeste, porque ganha de todo mundo lá no Nordeste, se eu ganhei do Jotinha, logo a partir de agora, eu sou o rei do Nordeste, no dominó. O que não faz sentido? Porque assim, claro, é uma dedução a partir de um pequeno trecho de uma história, que eu deduzi da minha cabeça, que já que eu ganhei do Jotinha, eu sou o rei do Nordeste. Mas ainda que seja uma dedução lógica na minha cabeça, não faz sentido, porque eu não fui para o Nordeste. Eu não joguei um campeonato no Nordeste, eu nunca joguei um campeonato de dominó, e só porque eu ganhei de uma pessoa agora eu sou o rei do Nordeste? Não, é uma dedução a partir de uma história, mas não faz sentido quando a gente analisa a história inteira. Eu estou pensando sobre isso e eu escutei uma outra historinha, dessa vez não minha, mas eu queria que você prestasse atenção nela, sobre um homem que morava em Nova York, e esse homem no quintal dele lá em Nova York, ele cavou 100 metros e encontrou um fio de telefone antigo, e ele deduziu que Nova York há 100 anos atrás já tinha telefone. Daí um homem leu sobre isso na Califórnia, cavou um buraco de 200 metros e achou um fio de telégrafo antigo, e ele deduziu que 200 anos antes a Califórnia já tinha telégrafo. Então um homem no Texas, que é o último estado dos Estados Unidos a chegar à tecnologia, é o nosso Mato Grosso aqui. O homem no Texas cavou 300 metros e não encontrou nada. Então ele deduziu que 300 anos antes o Texas já tinha Wi-Fi. E eu achei isso muito curioso. Por quê? Porque ele tem uma lógica na cabeça dele, mas não faz sentido quando você analisa o contexto inteiro, porque essa percepção que ele teve, essa pequena definiçãozinha, não chega a uma conclusão de fato verdadeira. Por que eu estou contando essas histórias? Porque a Bíblia nos alerta muito sobre o perigo das deduções que a gente faz antecipadamente, ou dos rótulos que a gente coloca
nas pessoas, em Deus, em nós mesmos. Eu queria falar sobre isso. Eu queria começar te convidando a refletir sobre um momento muito específico, onde Moisés vê um arbusto queimando, e a Bíblia fala que chama a atenção dele, porque não era só um arbusto queimando, era um arbusto queimando que não se consumia. Ele chega perto, tem um momento com Deus, Deus desafia Moisés, fala: Moisés, vai libertar o meu povo. Moisés tem um bate-papo com Deus e fala: tá, mas quando eu chegar lá e me perguntarem qual é o seu nome, o que devo eu dizer? Qual é o seu nome? Pergunta para Deus. E a Bíblia diz que Deus responde: eu sou o que sou. Eu fico imaginando Moisés olhando para Deus e pensando: que? Como assim? Imagina você chega em mim e fala: você faz o que da vida, dele? E eu digo: eu faço o que eu faço. Mas você gosta do que? Eu falo: eu gosto do que eu gosto. Parece que é uma má vontade em responder, mas não é. Deus não responde ali quem Ele é de fato. Primeiro, porque não ia ter tempo, talvez nem milhares de anos, da gente entender o tamanho de Deus e a complexidade de quem Ele é. Segundo, porque Ele deixou para se revelar totalmente em Jesus. Por isso Deus não se define lá em Moisés. A definição perfeita de quem Deus é Jesus. Mas terceiro, porque eu acho que se Deus se define, Ele permite que a gente o rotule. E quem é rotulado está limitado. Eu vou explicar. Imagina que eu coloque no link da minha bio lá no Instagram: Délio, um cara sempre feliz. Eu me defini. Automaticamente eu vou ser rotulado pelo felizão. Agora eu estou limitado, porque se eu chegar um dia aqui e vocês falarem: e aí, Délio, tudo certo? Eu falar: não, estou tristão. Vocês já vão dizer: ué, você não é o cara sempre feliz? Porque quem ganha rótulos ganha limitações. É a mesma coisa de quem coloca placas. Se eu colocar aqui na frente uma placa de que tipo de igreja nós somos, eu estou limitado. Porque se eu colocar que somos uma igreja histórica, se tiver alguma manifestação aqui do Espírito Santo, vão dizer que nós estamos errados. Agora, se eu colocar que eu sou pentecostal, vão dizer que se não tiver, que está errado. Porque toda vez que a gente coloca um rótulo, a gente define o jeito que tem que ser. Por isso que foi tão negativo quando as pessoas começaram a rotular Jesus como um curandeiro, como alguém que fazia sinais. Porque o dia que chegaram a Jesus e falaram: se você é quem você diz que você é, faça os sinais. E Jesus diz: não vou dar nenhum sinal para vocês, não, a não ser o do profeta Jonas. Por quê? Porque Jesus se recusa a ser limitado pelo nosso rótulo. Mas a gente gosta demais de rotular Deus. A gente diz o que Deus pode fazer e o que não pode. A gente está conversando uns com os outros e a gente diz: Deus sempre que quer fazer isso, faz isso. Deus nunca faz isso. Quem somos nós para dizer o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer, o que Deus faz sempre, o que Deus faz nunca? Eu estava refletindo muito aí, me sabe, eu tenho muita dificuldade com caixa de pergunta no Instagram, porque eu acho que as perguntas que vêm quase sempre são sobre leis, sobre o que pode e o que não pode. Eu escutei o David Leonardo falar um negócio muito interessante. Eu sempre pensei isso, sobre como o pessoal está voltando para a lei, em vez do relacionamento com o Deus vivo, que indica o caminho para nós. Mas aí o David Leonardo falou um negócio que eu achei marcante demais. Ele disse assim: quando eu vejo tanta pergunta sobre o que pode e o que não pode, para mim fica claro que as pessoas não querem o centro da vontade de Deus, querem o limite. Qual o limite da vontade de Deus? Até onde eu posso ir sem que esse Deus fique bravo comigo? É um engano, gente. Deus é muito mais. Deus é isso que você aprendeu, acredita e se relaciona? É. Mas Deus não é só isso. Deus não é só o que eu conheço. Deus é mais. Agora, não é só Deus que a gente rotula. E aqui é uma parte muito séria para mim: a gente rotula as pessoas. Só que quando a gente rotula as pessoas, a gente erra 100% das vezes que a gente rotula alguém como algo por causa de alguma coisa que a gente ouviu que essa pessoa fez. Por quê? Porque a gente não conhece a história completa das pessoas. Aí começa o nosso erro. Se você não conhece a história completa de alguém, não tem como você rotular o que ela é ou o que ela não é. Porque a verdade é que talvez se você tivesse tido a história dela, você seria muito pior que ela. Talvez você não é melhor que ela, você só teve uma história diferente. Talvez se você tivesse começado onde ela começou, você não estaria nem perto de onde ela está. Então como a gente julga alguém sem entender o contexto completo? Momento sertanejo de hoje, que nunca pode faltar. Escutei uma música da Marília Mendonça que quase me fez chorar. Foi isso que me mandou. Chama Troca de Calçada. Mas diz assim, falando sobre uma mulher. Eu quero que você escute, eu vou declamar porque eu já me recuso a cantar aqui. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. É um cachorro? Tem um cachorro aqui. É claro que ela já sonhou
em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha para a família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida e o resto que sobrou, ela vende na esquina. Para ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Para esconder a tristeza, salto 15 mini saia. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Mas se soubesse um terço da história, me abraçava e não me apedrejava. Eu achei essa música de uma sabedoria. Porque é muito fácil a gente olhar e falar, ah lá, faz isso, ah lá, faz aquilo. Mas se a gente soubesse um terço da história? E se a gente soubesse o que essa pessoa já passou? Jesus presta atenção na história inteira. Por isso que ele chega no poço e tem uma mulher samaritana lá, mal falada na cidade, que já teve 5 maridos, o que ela está não é marido. E ele conversa com ela e a hora que ele faz uma pergunta, ela fala, não é meu marido. Ele fala, eu sei. E conta para ela que ele sabe a história inteira e ela se impacta. Por que ela se impacta? Porque mesmo ele sabendo a história inteira dela, mesmo assim ele não julga. E a gente, sem saber a história inteira das pessoas, às vezes a gente ousa julgar sem ouvir pelo menos os 2 lados de uma história. Quando Natanael vai encontrar Jesus e ele fica, será que é o Messias mesmo? Jesus fala, eu te vi debaixo daquela árvore. E Natanael fala, nossa, você é o Messias. Porque provavelmente tinha algo lá que só Deus sabia. E só Deus sabendo, Jesus sabe, logo ele é Deus. E mesmo assim ele se aproxima. Porque esse é o conflito da nossa vida. Quando a gente percebe que esse Deus que conhece a gente integralmente, mesmo assim, deseja se aproximar. Então assim, não julgue onde as pessoas estão se você não sabe de onde elas saíram. Imagina que eu e a Aimee, eu ligo para a Aimee e falo, Aimee, você está indo para casa? Ela fala, estou. E eu falo, eu também estou indo para casa. E eu não pergunto onde ela está, ela não pergunta onde eu estou, e eu chego meia hora antes. É justo eu falar, Aimee, você veio muito lerda. E ela fala, de onde você saiu? Eu falo, do Sesumar. Ela fala, nossa, eu estava em Londrina. Percebe? Qual o nexo se nós estávamos em lugares muito mais distantes? Quanto mais na vida a gente querer entender o resultado de alguém sem perceber o contexto inteiro. Quando Jonas está bravo porque Deus salvou Nínive, Deus faz nascer uma planta e morrer, e Jonas fica indignado porque tinha dó da planta, e Deus fala, ué, como que você tem dó de uma plantinha e eu não vou ter misericórdia desse povo que ele mesmo criou e que não sabe discernir na mão direita e na mão esquerda? O Deus que conhece os contextos escolheu amar e salvar e não julgar. Quem somos nós para fazer julgamentos rápidos? Agora talvez você esteja pensando, tá bom, eu não posso rotular Deus porque eu não conheço tudo que Ele é, eu não posso rotular as pessoas porque eu não conheço as histórias delas, mas então eu posso me rotular porque eu conheço a minha história inteira. Eu sei tudo que eu já fiz, eu sei o tanto que eu já falhei, eu sei o tanto que eu já desisti. Eu posso dizer, porque eu conheço a minha própria história, que eu sou um desistente, um fracassado, que eu não consigo sair de certos vícios, que eu não consigo parar com certos comportamentos que destroem as pessoas à minha volta, que eu trato as pessoas à minha volta mal, que eu tenho uma lacuna. Eu posso me definir então como isso, e eu vim para te dizer que não. Você não pode rotular a si mesmo baseado na sua história, mesmo que seja inteira. Porque ainda que você conheça a sua história, você não conhece o seu potencial. Você não conhece o potencial que Deus tem para você. Então você pode até saber o que você viveu até hoje, mas você ainda não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, mesmo com tudo isso que você já viveu. Deus tem mais. Quando você pensa naquele menino que levou os pães e peixes na grande multiplicação que Jesus fez, onde milhares comeram, esse menino saiu de casa achando que tinha uma merreca de comida, quando ele carregava o buffet inteiro para milhares de pessoas. Talvez esse seja o seu caso hoje. Você olha para si mesmo e fala, não, eu sou muito fraco, eu nunca vou ter sucesso, eu nunca vou conseguir viver grandes coisas, porque eu tenho só uma merreca, eu sou uma merreca. E Deus olha e fala que nada, você é o buffet inteiro, você tem tudo que você precisa para fazer impacto para milhares, porque você não vê o que Deus vê em você. Então Deus tem mais para você, com certeza Deus tem mais. Mas a minha pergunta hoje é como Ele te dá esse mais? Se esse Deus que me ama, que me aceita, que apesar de mim estende a sua graça e me salva, como Ele tem mais para mim? E eu vim te dizer que eu quero te dizer como Deus te dá mais, esse Deus que tem infinitamente mais para nós. Deus te dá mais quando Ele começa a te mudar de dentro para fora. Porque como Deus te dá uma pessoa de Deus, dele, para casar? Será que Ele manda uma pessoa aleatória? Ou será que Ele começa a transformar você numa pessoa dele também, para que você faça jus e seja uma bênção na vida dessa pessoa que vai chegar e vocês tenham um amor de verdade? Como Deus te dá um emprego melhor? Será que Ele
toca o coração do seu chefe do nada? Ou será que ele começa a te transformar de dentro para fora para que você chegue mais cedo, dê o seu melhor, pare de enrolar, faça mais? Como Deus te ajuda a ter um melhor relacionamento dentro de casa? Será que do nada Ele faz as pessoas gostarem de você? Ou será que Ele começa a te confrontar com os seus comportamentos que machucam as pessoas? Então, ao invés de você gritar do nada, ou julgar, ou falar demais, Ele começa a te instruir a ter mais paciência e acalmar o coração. Deus muda a gente de dentro para fora. Mas talvez você que ouviu a vida inteira sobre isso, eu vou falar um pouco sobre o que a religião faz. Talvez você pense, então é arapuca, porque eu falo que me ama de qualquer jeito, eu chego aqui e agora Ele vai me mudar. Não, para começar, não é uma arapuca, porque o amor de Deus não é condicional. Ele deseja que você tenha uma vida melhor, Ele deseja te dar mais, mas não é por isso que Deus te ama. Deus te ama hoje, do jeito que você é, do jeito que você está. Deus te ama mais do que qualquer um vai te amar, mais que você se ama, e não existe nada que você faça que faça Deus te amar mais. O amor de Deus não é condicional. O amor da religião é condicional, onde as pessoas olham, julgam, pensam o tempo que você está dentro. Se você não mudou o suficiente naquilo que elas julgam importante, não tem nada a ver com Deus, então elas começam a te excluir. Não, Deus não. Deus não faz essa arapuca. Deus faz um negócio lindo, gente, que eu queria que você entendesse. Deus muda você sem mudar você. Eu vou explicar. Deus muda você sem mudar você. Vou fazer uma pergunta para você. Se você for lá no Rio Paranazão hoje, você vai ver o rio, coisa linda, maravilha. E daqui 20 anos você volta lá no Rio Paranazão. Você pode dizer que você voltou no mesmo rio. Eu fui no Paranazão de novo. Mas ao mesmo tempo você sabe que não é o mesmo rio. Porque ainda que tenha o mesmo nome, já não são as mesmas águas lá. Deus faz isso com a gente. Continua sendo o Luan, continua sendo o Mateus, continua sendo a Aimee, mas dentro de nós coisas novas começam a aparecer pelo tanto que Ele nos ama. Gente, Deus não quer cópias uns dos outros, e isso precisa ficar claro. A religião quer cópia. A religião estabelece um padrão do que eles acham aceitável e venerável na sociedade, e eles querem que todo mundo se torne igual. Daí começa a ter um modelo, daí começam a haver comparações, e daí se você foge um pouquinho do negócio e fala, o fulano lá, o fulano não faz isso, a gente faz dentro de casa, teu primo não faz isso. Deus não tem essa comparação. Deus te ama com a individualidade que Ele mesmo criou em você, coisas que você sabe que foi Deus quem fez, e é essa individualidade que Deus vai usar. É por isso que Ele usa Saulo, que depois vira Paulo, e Saulo, quando está para ser preso, é justamente o fato de ele ser cidadão romano, que ele apela para César, ele vai pregar em Roma. Por quê? Porque se não fosse alguém como Saulo, não teria tido esse impacto na Europa. Então Deus usa justamente quem Saulo foi, a partir de agora Paulo. O que eu estou te falando é que Deus vai usar individualidades que são suas, e coisas que as pessoas te cobram, e você fala, meu Deus sabe aquilo em você que Ele deseja usar do jeito que você é. E como é difícil para mim e para nós aprendermos isso. Uma das confusões que eu tenho com a Aimee, às vezes eu falo, a Aimee está aqui, eu não estou vendo ela. Às vezes eu falo, isso aqui, e ela fala, isso aqui, essa parte de quem eu sou, e eu acho que Deus me usa dessa forma. Mas como é difícil para a gente não equiparar padrões e não tentar fazer isso dessa forma. Então eu vim para dizer, gente, que como Deus vai te usar? Deus te usa através de propósito. Religião usa culpa e medo. Deus usa propósito e amor. Deus tem um propósito para você que começou antes que você nascesse. Jeremias fala isso. Deus fala para Jeremias, no ventre da sua mãe eu já tinha para você algo estabelecido. Você nem tinha nascido ainda e Deus já tinha um propósito para você nessa vida. Você não é a única pessoa do mundo sem ter um propósito aqui. Deus tem. Mas você precisa pegar nesse amor que Ele tem para você, porque senão você não persevera. Se você olhar quem ficou com Jesus até o final, foi João, o discípulo amado, o único discípulo que ficou até o momento da cruz. Por quê? Porque ele se sente amado demais. Quem não se sente amado não persevera. Quando a religião joga culpa e medo, não é amor que fica. Apertou as coisas, a pessoa vaza, porque além da situação difícil ainda vai ficar lidando com culpa e medo. Eu estava na psicanálise essa semana e eu aprendi sobre isso, que essa foi a dificuldade de Freud com a religião, trabalhar sempre com culpa. Façam terapia, ajuda.
Porque a culpa é uma mentira, é hipocrisia. Esses dias eu ouvi um negócio muito ousado assim que eu falei, é verdade. Mandaram uma pergunta para o Caio Fábio. Caio Fábio, sou pastor e depois de anos ajudando tanta gente no casamento, tantas e tantas vidas no casamento a perseverarem juntos, o meu próprio casamento ruiu, eu não consegui segurar e agora estou divorciado. Daí a pergunta era: agora todos estão falando que eu não tenho mais autoridade para pregar, devo desistir, Caio? E o Caio deu uma resposta que eu achei genial. Ele falou assim: faça o seguinte, vá perguntar para as mulheres dos pastores, que em tese têm autoridade, se os maridos dela deviam ter de fato autoridade para pregar. E provavelmente a resposta seria não, porque quem vive com a pessoa conhece que ela é tão pecadora quanto todas as outras. Aí perguntar para a Aimee dos meus momentos de briga, se eu devia estar aqui, se fosse mérito. Agora não, a gente se apega às vezes na nossa religiosidade nisso que sempre nos ensinaram. Então, para terminar, gente, pensando sobre isso, sobre esse propósito que nos arrasta e que Deus faz, eu venho dizer 3 coisas. A primeira delas: o seu propósito não muda nessa tempestade que você está vivendo. Não é porque você está numa tempestade que Deus vai parar de usar e te mover para o seu propósito, porque a gente tem isso. A coisa aperta, você fala: ah não vou não. Olha o que eu tenho a oferecer, minha vida está um caos. Ah não estou conseguindo orar nem 15 minutos por dia, né, Mateus? Esses dias perguntaram para a gente numa célula quem estava orando pouco, e todo mundo levantou a mão, e o Mateus falou: nossa, estou pouco demais, estou orando nem 15 minutos por dia. Eu falei: meu Deus do céu, se orar 15 minutos na semana, vai vir. Mesmo quando a coisa está difícil, mesmo quando a coisa está difícil, Deus continua querendo nos usar. Mesmo quando sua vida está um caos, Deus ainda tem coisas para você, tem planos. E é nesse momento que você mostra isso que Deus fez em você. Você já percebeu que na hora que você tem menos é a hora que você mais precisa? Eu vou explicar. Qual o momento que você precisa de paciência? No momento que você tem menos paciência, no momento que você está irritado. Nos outros momentos você não precisa não. Qual o momento que você precisa demonstrar amor? Quando não favorece o amor. Antes disso é fácil, é carinho recíproco. Mas na hora que alguém te dá uma resposta atravessada, é a hora que você olha e fala: apesar do que você me disse, eu te amo, e vou entender que não foi isso que você quis dizer. Qual o momento que a gente precisa perdoar de fato? A hora que não dá para perdoar. Porque até ali então você entendeu o motivo e fala: ah, não, entendi. Sem não perdão não, agora não entendo o motivo, viva uma coisa difícil e decida perdoar por causa do amor que Deus colocou no seu coração. Quanto menos você tem, mais você precisa. Quanto menos você tem, mais Deus pode fazer. Quando sou fraco é que sou forte, não foi o que disse o apóstolo Paulo? Porque a hora que eu sei que eu não tenho, é a hora que Deus faz o milagre em mim, e aí eu consigo. A hora que eu acho que esse relacionamento não dá mais, é a hora que Deus faz o milagre em mim, e agora eu consigo. A hora que eu estou prestes a desistir, Deus faz um milagre em mim, me dá uma perseverança um dia a mais, e agora eu consigo. Esse é o desafio da fé. É isso que Deus tem para nós. É por isso que Davi está na caverna fugindo de Saul, e Deus começa a mandar um monte de louco para Davi cuidar, porque no momento que falta mais, é o momento que você mais pode ajudar as pessoas. Eu lembro que um dia, gente, eu estava até no hospital, na UTI, aquela fase terrível da nossa vida que vocês sabem, viveram conosco, muitos sabem. Terrível, momento difícil demais. O Theo, depois da UTI, saiu da UTI, mas não conseguia aumentar a icterícia lá, o amarelão, e tomava luz, chorava, aquele óculos forçado. E eu lembro que aquele desespero, eu falava: Deus do céu, parece que a gente vira esquina achando que vai ver a linha de chegada, e tem outra esquina e outra esquina. Eu lembro que nesse, a Aimee estava pegando o Theo no colo para fazer a luz, mas ela precisava de um óculos, tinha esquecido o óculos no carro. Eu fui buscar o óculos com o coração pesado, assim, que tristeza, meu Deus do céu. Meu filho, né? Quem tem filho sabe que não tem nada mais difícil. E com essa dor, o medo de perder meu filho, eu fui e tinha um guardador de carro. Eu já contei essa história aqui uma vez, e o guardador de carro me encontrou, puxou um papo comigo, e ele começou a abrir a história dele para mim, que morava na rua, fazia não sei quantos meses, desde que o filho dele morreu, depois de uma confusão, entrou em caminhos errados, se envolveu numa confusão, tinham matado o filho dele, e ele tinha desistido totalmente da vida. E ali, com a única dor que eu podia sentir, o medo de perder meu filho, depois de ter um filho e me empatizar do jeito que eu nunca me empatizei, eu percebi esse Deus incrível, que
no momento de mais dor na minha vida, coloca pessoas no meio do meu caminho para que a dor que eu sinta faça alguma diferença em quem está passando por isso também. Entende o plano incrível desse Deus? É no vale, gente, que a gente usa o que a gente aprendeu no monte. É nesse momento, mesmo que te falte vontade. Essa é a primeira coisa. O seu propósito não muda na tempestade, mas o seu propósito também não muda por causa dos seus erros. É só você olhar para 100%, tirando Jesus, das pessoas, dos seres humanos da Bíblia. Tudo errou. Tem uns que erraram de um jeito. Se você não perceber que a Bíblia tem muitas histórias de famílias totalmente destruídas, de modo escandalizante, você não lê com sinceridade. Porque existem coisas na palavra, gente, que a gente admira tanto. Abraão, o pai da fé, que mentiu 2 vezes que Sara não era esposa dele, falou que era irmã, com medo de matarem ele porque ela era bonita, e entregou a Sara. Você fala, meu Deus do céu. Ou Ló, que sem amor nenhum nas filhas. Quantas coisas acontecem. Então, tantas pessoas, por causa dos seus erros, mas Deus ainda assim usou. Esse Deus que mesmo depois que Adão e Eva erram no Éden, mesmo assim desce e pergunta: onde estão vocês? O Deus que não para de descer porque eles erraram, o Deus que não para de te buscar, de querer te encontrar porque você errou. Esse Jesus me mandou um vídeo do Cortella que falava que retrovisor é referência, não caminho. Por isso que ele é desse tamanhinho e o para-brisa é gigante. Porque o caminho para frente, beleza, esse é o nosso caminho. O para-brisa é enorme, mas o retrovisor é pequeno porque ele só serve de referência. Mas dirige olhando para trás, para você ver o tamanho do buraco que você vai cair. Mas não é o que a gente faz? Vive atormentado pela culpa e pelos erros, olhando para o passado, sem conseguir viver para frente, porque a gente só consegue pensar nas nossas culpas. Deus permanece fiel mesmo quando a gente é infiel. Eu estava assistindo uma música da Hilson que diz assim: eu não mereço esse tipo de amor, mas de alguma forma esse tipo de amor é quem você é. Esse é o nosso Deus. Então, gente, eu vou encerrar dizendo que Deus ainda tem um plano para a sua vida. Tem um plano para a sua vida, não importa os seus erros, nem a tempestade que você está. Deus tem um plano para a sua vida. Por isso esse versículo que eu li aqui, que diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Porque os irmãos de José venderam ele com toda a intenção malvada do mundo, e Deus pegou esse momento e fez José o homem mais importante depois de Faraó no Egito, e salvou todo o povo hebreu. Porque mesmo aquilo que as pessoas planejam de mal contra você, Deus transforma no bem. Mesmo aquilo que você transformou em mal, Deus transforma no bem. Esse é o Deus das nossas vidas. Eu quero que você escute uma historinha bem simples para a gente encerrar. Eu escutei que tinham 2 crianças uma vez num bosque. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. 2 crianças no bosque. Um irmãozinho mais velho e uma irmãzinha menor. De repente vem uma abelha dessas de bambu, pica o menino. Menino sente dor, grita de dor na hora. A abelha sai do menino e começa a circular a menina. A menina agacha no chão, com aquele zumbido no ouvido, grita desesperada. A mãe, que estava meio longe, vem correndo, olha para a menina e fala: filha, deixa eu te ensinar uma lição. Olha aqui a mão do seu irmão, tá vendo onde a abelha picou? O ferrão está aqui, ó. O ferrão já está na mão dele. Tudo que sobrou para a abelha agora é zumbido. Você não precisa ter medo. É isso que Jesus fez por nós. Quando Jesus morre naquela cruz, leva a nossa culpa, leva os nossos medos, as nossas enfermidades, paga o preço que era nosso. Jesus já fez tudo por nós, gente. Jesus já garantiu a vida eterna. Tudo o resto aqui é zumbido. Esse medo seu de que as coisas não vão dar certo é zumbido. Porque o Deus que te salvou, junto com a salvação, não te dará todas as outras coisas. Aquele que deu o seu próprio Filho, o Deus que te ama tanto, que garante a sua vida em tudo que Ele tiver. E mesmo que tudo desse errado, você fecha o olho aqui e abre para a vida que vale, que é eterna, que é muito melhor, por causa desse amor, desse Deus, que apesar de quem nós somos, faz o que Ele faz. O que sobrou para a gente ter medo é zumbido. O Theo está na fase de ouvir muita musiquinha, né? E tem aquele DVD das 3 palavrinhas. E começou uma musiquinha que eu não reconheci. E o Theo na hora começou a gritar: que. E eu falei: quem que está gritando? Ele está falando um pouquinho. E começou a música, aquela música: Deus está aqui.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E eu acho que Deus me chamou a atenção nisso, nessa hora, com o Theo falando aqui, para isso, que Deus está aqui, tão certo como o ar que você respira, tão certo como o amanhã vai se levantar, tão certo como eu estou falando e você me ouve. Esse Deus tem um dia novo para você, tem restauração, tem vida, tem amor, tem uma vida fora desse sistema religioso meritocrático que te condena e te amassa, e tem relacionamento vivo com Deus vivo, que tem muito mais para todos nós. Então essa era a palavra de hoje, que a gente creia nisso, e não importa o que fizeram de mal, Deus há de transformar em bem. Não importa o mal que você está passando, Deus há de transformar em bem. Amém, gente? Nós vamos fazer um amém? Então bate palma todo mundo, não bate palma ninguém. Amém. Eu vou terminar orando, e depois da oração nós vamos cantar mais uma música. Eu queria que você ficasse na live, cantasse com a gente, ou pelo menos prestasse atenção na letra, no momento seu e Deus. Eu vou orar aqui por nós, mas depois, enquanto eles cantam, tem o seu momento com Deus. Você não precisa de uma caixa de perguntas de outra pessoa, não. Você pode estar você e Deus, esse Deus que te ama de falar. Deus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua mensagem. Obrigado porque o Senhor tem mais, Deus. Obrigado porque o Senhor hoje nos tira da zona de conforto, que é ficar definindo quem o Senhor é, definindo quem são as pessoas, definindo quem nós somos, Deus, e muda a nossa perspectiva, nos desafiando, Senhor, a crer nos seus propósitos, a crer no seu amor, a crer na tua boa vontade, a crer que aquilo que o Senhor sente por nós condiz com aquilo que o Senhor fez por nós. Deus, nos livra do engano do nosso coração, que nos leva cada vez mais para longe do Senhor, baseado na sensação de que somos imperfeitos. De fato somos imperfeitos, mas mesmo sendo imperfeitos, o Senhor decidiu ser perfeito e não nos abandonar nunca. Deus, enche a nossa vida dessa certeza, enche a nossa vida da certeza de que somos amados e de que aqueles que sofrem são tão amados quanto todos os outros, e que o Senhor permanece junto mesmo em meio ao sofrimento. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre no nosso coração para que a gente decida ser mais diante do Senhor, no sentido de confiar que o Senhor pode fazer aquilo que nós somos incapazes. Nos ajuda a aceitar, Deus, todo esse teu amor, porque a gente se esconde dele, Deus, em nome de Jesus. Fala com a gente agora, num momento só nosso, Senhor, enquanto eles cantam. E obrigado, Deus, por cada um que está aqui, por cada um, pela tua mensagem, que o Senhor multiplique isso no nosso coração de muitas formas. Em nome de Jesus.